Olá, eu tenho recebido muitas dúvidas, inclusive de vocês, telespectadores, sobre ILPI, Instituições de Longa Permanência para Idosos. Tema, aliás, que ganhou destaque na mídia desde o início da pandemia de Covid-19. Por isso, vamos entender melhor hoje o que são as ILPIs, como é que elas funcionam, tem critérios, tem fiscalização? Qual o papel, inclusive, dessas instituições, desses espaços para pessoas idosas e no contexto do envelhecimento no país. Por isso, a minha convidada de hoje, que eu tenho o prazer de receber, é a doutora Carla Giacomin. Ela coordena a Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs. Vou apresentá-la melhor a vocês. Doutora Carla Giacomin é vice-presidente também do ILC Brasil, Centro Internacional de Longevidade. É consultora da Organização Mundial da Saúde para Políticas Públicas e Envelhecimento e também foi presidente do Conselho Nacional de Direitos do Idoso. Super bem-vinda, doutora Carla. Há muito que eu gostaria de recebê-la aqui no programa, viu? Eu que agradeço o convite, Lina. Então, vamos começar explicando para a população o que são as tais das ILPIs, porque eu recebo dúvidas falando assim, são um depósito de velhos, outros só chamam, é aquele tipo de asilo de antigamente. Aí tem gente que fala, não, são residenciais para idosos de todo tipo. Vamos explicar, o que são, afinal de contas, as chamadas ILPIs? A sigla ILPI diz respeito à Instituição de Longa Permanência para Idosos. Isso é uma tradução de Long Term Care, que seria o cuidados de longa duração do inglês. No Brasil, a gente já teve várias denominações. A gente tem pelo menos mais de 30 denominações diferentes para esse tipo de instituição. Então, eu poderia dizer lar, abrigo, casa de repouso, residencial, hotel geriátrico, clínica geriátrica, tudo isso para dizer de uma residência coletiva onde vivem pessoas idosas que demandam cuidados. O grau de demanda de cuidados pode variar. Pode ser numa casa onde todo mundo mora junto e todos estão absolutamente capazes para levar a vida sozinhos, e aí a gente está falando de uma república, ou a gente está falando de um cohousing, ou pode ser uma instituição que vai ofertar cuidados para aquelas pessoas que já não conseguem mais sozinhas fazer algumas das atividades. Aí nós estamos falando de uma instituição já de maior cuidado, né? Tudo isso é ILPI. Para a lei, tudo isso é ILPI, tá? Mas não tem uma legislação específica que rege esse tipo de casa que no Brasil a gente conhece como ILPI, mas que são essas instituições quando você institucionaliza uma pessoa e que vira quase como um tipo de clínica de saúde, né? Porque em geral são idosos com baixa funcionalidade e dentro dessas ILPIs, inclusive, como a gente tem visto no Brasil, tem ILPI que mais da metade da população residente são de pessoas idosas com demências, como a doença de Alzheimer, por exemplo, né? O que é difícil, Lina, é que, por exemplo, mesmo que você comece com uma ILPI, onde só existam pessoas independentes, capazes, autônomas, é possível que, ao longo do tempo, elas possam manifestar algumas doenças. Por isso que a gente entende que, num cuidado de uma residência coletiva, o que a gente não pode perder? O aspecto residencial. Porque eu não quero transformar essa instituição no hospital. Se for para ser hospital, aí nós estamos falando de outra coisa. Né? É importante que a pessoa consiga recuperar ali dentro a sua identidade, a sua biografia, que vai muito além da doença que ela porventura possa ter. Né? Então, por isso que a gente pensa que a legislação que compete às instituições, no caso brasileiro, a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela regulamenta a forma de funcionamento dessas instituições. E existe uma resolução de diretoria colegiada, que é a 502/2021, como que essas instituições devem funcionar. Tá? Quantos idosos, quantos cuidadores por idosos, que tipo de profissionais que vão. Apesar disso,
a política que trata das instituições de longa permanência, ela está lotada na assistência social. Então, nós estamos falando de duas demandas. Uma é a demanda residencial, em que eu tenho que ter bem-estar, biografia, respeito à dignidade, né? Eu tenho que ter garantia de que a minha família possa vir, eu possa manter contato com as pessoas que são importantes para mim. E a outra parte, que diz respeito à saúde, significa que eu tenho que manter ali também determinados cuidados, por exemplo, de biossegurança, porque eu estou num ambiente coletivo. Então, eu tenho que cumprir algumas regras, né? Se eu precisar de medicamentos, por exemplo, eu tenho que ter a garantia de que eu vou ter acesso aos meus medicamentos no tempo adequado, né? Eu vou ter o cuidado, por exemplo, se eu precisar de uma fisioterapia, se eu precisar de uma terapia ocupacional, que tipo de suporte eu posso ter para garantir a minha melhor funcionalidade? Porque você disse bem, quer dizer, eu quero ali garantir autonomia, independência, funcionalidade, para o máximo de pessoas e pelo máximo de tempo possível. Agora, nós temos, por exemplo, você mencionou essa lei de 2021, ou seja, ela é muito recente. Ela chegou junto com o processo da Covid-19, porque a própria Frente Nacional que você coordena, ela surgiu em função dessa pandemia, né? Exatamente para poder atender, orientar, dar um suporte que foi extremamente necessário às LPIs, né? Nesse período. Eu acho interessante esclarecer que a lei, essa resolução, que é de 2021, na verdade, ela não é de 2021. O que acontece? A gente estava regido pela resolução 283 de 2005. Em 2021, o atual presidente, ele determinou que houvesse uma revisão de todas as normas. Então, apenas houve uma revisão do ponto de vista da forma da lei, mas o conteúdo da lei permaneceu exatamente o mesmo. Então, a lei continua sendo a de 2005, se você for pegar ao pé da letra. Só que ela foi replicada, né, republicada agora em 2021. Mas não houve grandes mudanças, ou quase nenhuma mudança. Teve uma mudança, que é a mudança que estabelece que o ministério que vai cuidar disso é o Ministério da Cidadania e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para atualizá-la ao atual nome que esses ministérios receberam. Tá, ok. E na sua visão, doutora Carla, essa lei, que é de 2005, ela é adequada, é suficiente, ela está bem feita para regularizar esse funcionamento? Ela precisaria ser revista, mas não revista de cima para baixo. Ela precisaria ser revista com a participação dos principais interessados, que são os próprios residentes, o corpo técnico dessas instituições, os gestores das instituições. Por que eu falo isso? Porque o Brasil é um país absolutamente desigual. E a mesma régua que mede uma instituição que oferece o básico, mede uma instituição que oferece um spa com todo luxo e requinte que você quiser. Então, a gente entende que isso não está adequado. Por outro lado, desde 2005, a própria compreensão do que seja uma instituição de longa permanência se modificou. Por exemplo, hoje nós entendemos que o acesso de animais nas instituições seria benéfico para os residentes. Isso não está previsto, né? Pelo contrário, quer dizer, então a gente precisa trazer algumas novas compreensões que aconteceram ao longo do tempo para serem aplicadas agora. Talvez a pergunta que a gente deva se fazer, Lina, se algum dia eu precisar de uma instituição, como eu gostaria que ela fosse? Eu gostaria que ela fosse uma instituição segura, mas não total. Eu quero uma instituição segura no sentido de garantir, né, a minha capacidade de existência, de autonomia, de desejo, mas uma instituição total é aquela que me priva de tudo, porque ela me oferece e fala, olha, você entra, mas a partir de agora só eu tomo conta de você. Eu não quero isso. Eu não sei se você gostaria, mas essa não é a instituição que eu penso para mim. Claro, né? Eu também. Eu acho que a instituição tem que ser um local de vida, de aprendizagem, de troca,
né? De abertura para a comunidade, que a pessoa possa ver e ser vista. Ela não pode ficar fechada ali dentro. Então, nós estamos falando de instituições que precisam rever o seu modelo. Então, isso tudo é uma construção que ainda precisa acontecer no nosso país, porque nós temos um modelo antigo de instituição, que ainda prevalece no imaginário das pessoas. Quer dizer, eu ir para a instituição equivale a eu sair da sociedade, a eu sair, né, do radar das pessoas. E isso não é o que a gente gostaria que fosse. Certamente. Eu também prefiro para o futuro uma instituição assim, com essas características. Doutora Carla, eu vou ter que chamar um rápido intervalo e a gente volta a conversar, tá bom? Obrigada. Você não sai daí, não. A gente volta já já.